Pois bem, e eu estou aqui com convidados especiais. Professor Jonato, como envelhecer sem ficar velho? O que os senhores dizem lá na universidade com o trabalho que fazem com as pessoas idosas que chegam lá para serem acolhidas nos diversos setores do trabalho que a universidade oferece? Eu acho que pegar um gancho no que a Neuza falou é extremamente importante, porque quando você pensa que você tem diferentes tipos de idoso, isso é muito importante a gente entender, fica claro o porquê existe essa certa confusão da imagem, né? Não necessariamente essa imagem precisa ser de uma pessoa com cifose, recurvada e com dificuldades de caminhada. Vou dar um exemplo. Tem um pesquisador chamado Spirduso, ele classifica os idosos pelo grau de debilidade física e funcional. Então você tem, por exemplo, dentro da pesquisa, quando você vai fazer um trabalho com idosos, programas de atividade física, intervenção nutricional e de saúde específico para cada grau em que o idoso apresenta. Eu vou dar um exemplo muito simples, como não envelhecer de uma maneira ruim, entre aspas, não é? No nosso projeto, quando eu fiz o doutorado, a gente tinha mulheres idosas que estavam na menopausa, mas não faziam reposição hormonal. Quando você não faz a reposição hormonal, você tem uma série de problemas. Dentre eles, a aceleração do processo de perda de força e de massa muscular, o que dificulta a caminhada, por exemplo, que é um dos pontos bem importantes para as pessoas idosas, falando do aspecto físico agora. E todo mundo pode fazer essa reposição hormonal? Então, existem pessoas que podem não ser muito indicadas, é uma questão de avaliação médica, né? Depende se a mulher logo quando entra na menopausa já começa a fazer a reposição hormonal ou se ela demora a fazer. Aí o médico com certeza vai ser a melhor pessoa para indicar ou não a reposição hormonal. No caso das mulheres que acabam não fazendo a reposição hormonal, a gente tem uma aceleração dos processos. E isso é muito complicado. Então a gente tem que criar alternativas para que ela não entre num processo tão acelerado. Bom, pra você ter uma ideia, a gente tinha uma senhora que chamava Maria e ela foi intitulada de Maria das Dores no começo do projeto. Por quê? Porque ela começava a fazer atividade física e de modo que qualquer atividade física que ela começava a fazer, ela falava, ai, meu joelho dói, ai, minhas costas doem ainda. Quando passou os primeiros 20 ou 30 dias do projeto, ela deixou de ser a Maria das Dores e ela foi convidada, inclusive, por um programa de televisão para falar do que tinha acontecido na vida dela. Aí ela faz esse relato, olha, antes eu era a Maria das Dores, hoje eu subo a escada para pegar os alimentos nos armários superiores, hoje eu não me canso para fazer a caminhada com meu marido, ou seja, a capacidade é impressionante como a gente, quando faz estudos, a gente analisa. Vamos pensar assim, uma pessoa idosa e uma pessoa jovem, você vai prescrever exercício para ela e vai avaliar essas duas pessoas depois. Percentualmente falando, a pessoa idosa tem a mesma condição do que a pessoa jovem de melhorar. E isso que é espantoso. A gente pega melhoras de força da ordem de mais do que 100%. Em pessoas idosas que iniciam um programa de exercícios com pesos, por exemplo. É fantástico, o resultado ele é muito rápido e num período muito curto de tempo. Neuza, além desses cuidados que o professor Jonato acabou de falar aqui, cuidado com o corpo, há algo mais também para se evitar o envelhecimento, mesmo com a idade chegando? Cuidado com a mente, especialmente. A construção de conhecimento é que mais gera expectativa de vida. Claro que o corpo ele precisa estar bem. Você precisa ter uma alimentação bacana, né? Não sem graça, que tira o elan da vida, né? Chocolatezinho de vez em quando faz bem, desde que eu cuidar, assim, pouquinho, né? Mas quando a gente envelhece, os neurônios também envelhecem, né? E algumas doenças são decorrentes desses processos. Para que a gente possa continuar com uma mente ativa, atuante, né? Nós precisamos da construção, a interligação de nervinhos, eu vou explicar nesse formato, né? Academicamente a gente fala de outro jeito, mas para que a população possa entender. A construção de sinapses, o que é uma construção de sinapses? Que é a junção de nervinhos entre um e o outro que provoca a produção de neurônios, né? A renovação de neurônios. E ela ocorre especialmente quando você busca um novo conhecimento, aprender novas línguas, né? Ler, buscar construir novos conhecimentos que não aqueles então, que você já construiu. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Meu pai é setentão, voltou a estudar no final do segundo semestre do ano passado. Ótimo. E está rejuvenescido, o homem é outro. Isso. E vou citar um exemplo de uma senhora de 80 anos que fez o vestibular e foi fazer direito. Porque queria, que era um grande sonho. Falo daquelas mulheres
que passaram a vida, não conseguiram realizar um determinado sonho, porque cuidavam da família e naquele momento, culturalmente, o nosso país operava nessa lógica. E aí, então, esta mulher busca formar academicamente em Direito. E uma menina de 20, que estava no mesmo curso que ela, diz o seguinte: você jamais vai conseguir um trabalho. Não é? Quando você terminar o seu curso, você já terá 85 anos. Está no fim da vida. No fim da vida, e ninguém vai lhe dar trabalho. E ela responde: e quem aqui está procurando trabalho? Muito bom. E não falou mais nada. Então, isso traduz um pouco o que a gente coloca, né? Que é buscar mesmo o prazer de viver. De viver, né? De estabelecer. Porque o conhecimento, ele também te traz um novo olhar sobre a vida, de como você a percebe. Então, estamos ou não nos preparando para o envelhecer? Fechando isso. Eu acho que não tanto quanto nós deveríamos. Né? Nós estamos envelhecendo de uma forma acelerada. Né? Por quê? Porque anteriormente não se preparou nesse processo. Nós temos tempo. Então eu só faço sentido, um trocadilho. Né? A gente está se preocupando mais com o envelhecimento, com a chegada ao envelhecimento, e se preparando menos. É isso? Não, assim, o que eu diria, estamos muito preocupados. Principalmente quando nós falamos da relação com a dependência. De envelhecer e não poder dar conta de si mesmo, de depender de outra pessoa. O grande pavor hoje de todos nós é de nos tornarmos pessoas velhas, ou seja, aqui velho em homenagem à população de Tocantins, o que uma pessoa que envelheceu e tem que buscar envelhecer preparado. Quando ele não consegue fazer isso, ele envelhece mal, fica rabugento, ou rabugenta, nesse sentido, reclama de tudo e de todos e tal. E o que nós precisamos fazer? Para nós envelhecermos, estamos preocupados sim, porque não tem como evitar isso, a gente vai estar preocupado sempre. A gente fica preocupado quando tem 15, 14, 15 anos já, então não tem como... Mas também estar preparado. Não, mas foi isso que eu quis dizer. A gente parece que se preocupa mais com o envelhecimento e se prepara de menos. Se prepara de menos, né? Porque o preparar para o envelhecimento não significa iniciar o processo após 60 anos. Exato. Significa, ao longo da vida, pensar processos que nos levem ao envelhecer com mais qualidade. Agora vocês estão me dando agora a ocasião de fazer a seguinte pergunta aqui. Tem-se em mente que as limitações da definição de pessoa idosa simplesmente vêm pelo critério de idade cronológica. Mas a gente encontra idosos com muita saúde, com muita disposição. Então eu queria ouvir de vocês o seguinte: como definir a terceira idade? Quando é que a terceira idade está chegando? Quando é que o envelhecimento está chegando? Vou deixar para o... Vai lá, eu estou falando demais hoje? Não, eu acho que está ótimo. Eu fico até ansioso, porque eu fico vendo tanta coisa importante que a gente está falando. Às vezes até não quero ficar numa visão só do exercício, como a professora falou, né? Porque, na realidade, a gente, quando analisa a qualidade de vida das pessoas idosas, você tem vários domínios. Você tem questionários específicos que são usados, que podem ser usados na população em geral, em qualquer avaliação, e inclusive também em pesquisa científica. E dentro da qualidade de vida, você tem diversos domínios. Né? O domínio da motivação, da inteligência, um dos domínios seria o domínio físico. Para vocês terem uma ideia onde isso chega, a gente faz alguns testes funcionais para avaliar a funcionalidade da pessoa, do velho, né? Então, os testes funcionais envolvem a capacidade de caminhar durante 6 minutos, capacidade de sentar e levantar. Então, quando a gente faz uma pesquisa científica, apesar de ela ser um processo todo rígido, que é necessário mesmo envolver um rigor, a gente usa testes que refletem as atividades diárias dessas pessoas. Para você ter uma ideia, tem pesquisas mostrando hoje que a atividade física, por exemplo, ela pode aumentar o BDNF, que é um fator neurotrófico que promove o crescimento de neurônios. Então, tem também vários estudos demonstrando que as pessoas que fazem atividade física têm a memória melhor, têm a motivação aumentada e são mais criativos. O que a gente percebe durante os projetos, como eu lembro dos meus alunos, o Vitor, o Denis, o Darlan, o Juca, que foi um colega de trabalho, a gente lembra que as pessoas, as mulheres, quando trabalhavam com a gente, do início ao fim do projeto, elas se soltavam tanto
do ponto de vista de motivação, de contar da vida, e da alegria, de cantar durante aquele processo. Aquilo não é só o exercício em si, o exercício é só um passo, porque o fato delas se encontrarem em comunidade, conversarem sobre os seus problemas. Porque se você for usar a classificação do grau de dependência, que é aquela que eu falei do Spirduso, você pode ter pessoas em diferentes faixas etárias, né? Uma pessoa de 70, uma de 80, mas com um grau de debilidade física e funcional inferior. E pode ter uma pessoa com 65, 70, que apesar de cronologicamente ter uma idade menor, ela apresenta um grau de dependência maior. E a gente tem como classificar isso. São níveis, né, em que os autores colocam, e até isso nos baseia, por exemplo, como intervir. Porque se uma pessoa está num grau de dependência maior, o tipo de intervenção que ela poderá sofrer é estritamente diferente. E nós temos a questão da legislação. Eu estou ouvindo coisas tão lindas que aí eu fiquei agora imaginando. Perguntar a você, Neuza, o que a Secretaria de Direitos Humanos, a Presidência da República, que se preocupa com a pessoa idosa, ela já descobriu que é o filão para oferecer às pessoas que estão envelhecendo e aquelas que já estão na idade idosa, para buscarem esse rejuvenescimento e descobrirem que tem vida na terceira idade, que tem vida na idade velha? Certamente. Eu só quero recuperar um pouco como que nós classificamos a questão do envelhecer. E nós temos, para além da questão funcional, nós temos a questão da legislação. Então, para a América Latina e Caribe, nós temos uma classificação de 60 anos. Europa, de modo geral, 65, porque na Assembleia de Madrid, onde se construiu o Plano Internacional, se pensou também, em Viena, em 82, se pensou de que um país desenvolvido teria condições de viver mais e em processo de desenvolvimento ou não desenvolvido viveria menos. Então se classificou a Europa, Estados Unidos, outros países de modo geral, né, mas se cita a Europa, ponto, né, nesse sentido, com 65 anos e os países desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento com 60 anos. Isso é legislação. Nós temos já pessoas defendendo, né, legisladores defendendo e aumentar para 65 no Brasil também. Calma lá, que nós não estamos num processo ainda de nós aumentarmos o limite de idade, porque aqui o caso é acesso a direitos. Né? Então, nós não estamos, a América Latina não está para 65 anos ainda. Nós estamos para 60, como foi a legislação, que nós temos que mudar todo um processo e ainda adiarmos o processo de acesso a direitos. Hábitos, né? E culturas também, né? E culturas. Então, nós temos essa questão que nos preocupa. A Secretaria de Direitos Humanos, hoje, ela tem como prioridade, primeiro, nós temos uma grande dificuldade que é a população saber dos seus direitos. Saber que ela tem tais direitos. Nós temos muitas pessoas idosas que não sabem que existe o estatuto, por exemplo, que é a lei maior que lhe acessa direitos. E os que sabem não conhecem o estatuto. E muitos que sabem e desrespeitam e constroem processos para que não tenha acesso. Por exemplo, eu acabei de sair de um processo agora de elaboração de emenda supressiva ao Código Penal, onde os nossos legisladores estão propondo a redução de penalizações para pessoas, e já entro na questão da violência, para pessoas que agridem idosos. Ora, bolas, nós temos advogados, senhores, né, legisladores, defendendo a redução de pena para quem viola direitos da população idosa. E nós tivemos que elaborar emendas para suprimir isso que está na nova proposta do Código Penal. Isso é bastante preocupante. Ou seja, nós temos ali uma inclinação para várias coisas. Passamos um ano praticamente inteiro combatendo um processo, né, trazido mais pelos empresários, no sentido de extinguir um direito já adquirido, no artigo 23 do Estatuto, que é a meia entrada, sobre 100% dos ingressos. Queriam reduzir, e foi uma batalha, esse é o termo, durante praticamente um ano inteiro, para manter um direito adquirido no artigo 23 do Estatuto. Né? Ainda saiu meio torta a lei, mas a presidente Dilma conseguiu vetar
e com a pressão e a participação da população idosa em âmbito nacional, das lideranças, dos conselhos, dos sindicatos, das centrais sindicais, todo mundo se manifestou e conseguimos segurar. Sem falar da questão do transporte hoje, que é pouco acessível, o transporte gratuito para o idoso, que ainda é pouco acessível. Nós temos e muitas vezes se faz cara feia para o idoso. Sim, ainda tem essas questões. E nós estamos preocupados na construção de processos de autoria da população idosa, de protagonismo da população idosa, porque o que rejuvenesce é justamente a pessoa poder reivindicar, poder ela contribuir, e todas as leis que nós temos hoje, e eu queria poder conversar depois sobre a Convenção Interamericana que nós estamos construindo, finalizando praticamente, nós temos esses processos possíveis e que devem ser acessados. Bom, não conseguimos protagonismo com uma população, que a maioria são mulheres, que estiveram nas suas residências cuidando dos filhos, né, e elas se colocam numa posição de serem lideradas por outras pessoas. E nós queremos que elas liderem, que eles possam reivindicar, que eles sejam autores de processos no sentido da garantia de maiores direitos. Né? A preocupação maior é a garantia de direitos. Secretaria de Direitos Humanos, a preocupação maior é, de fato, garantir, junto com a população idosa e outras populações, óbvio, direitos. A gente volta daqui a pouquinho para falar mais ainda de tudo isso. Eu quero falar também sobre o estilo de vida das pessoas, que pode ou não contribuir para um envelhecimento mais saudável ou menos saudável, e também os diversos constrangimentos que a pessoa idosa vive quando atinge aquela idade. Já já a gente volta.